O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Salmo 99. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje fala da soberania e da criação divina. Reconhece Deus como Criador e dono de todas as coisas, particularmente da humanidade. A expressão "o Senhor mesmo nos fez" enfatiza a ação direta de Deus como Criador de tudo, sugerindo que a existência humana não é um acidente, mas uma obra intencional de Deus. A frase "somos seus" destaca a relação de pertencimento entre a humanidade e Deus, como ovelhas que pertencem ao pastor. E isso remete à confiança e dependência de Deus como guia supremo. Muitas vezes, corremos o sério risco de mentalizar uma ideia de um Deus distante ou de um Deus que fica supervisionando a vida das pessoas. E nesse supervisionamento ocorre um processo de medo. Mas não é assim. Nós temos que, a partir do Salmo de hoje, vermos que temos um relacionamento com Deus a partir da proteção, da orientação, da provisão divina, características de um cuidado de união. E isso nos convida a refletir sobre nossa identidade e nosso propósito em Deus. Onde muitas vezes no mundo em que nós vivemos, valoriza-se muito a individualidade e a autossuficiência. E o Salmo nos lembra que nossa existência depende de Deus. Por mais que nós sejamos seres belíssimos, dotados de grande inteligência e capacidade, não podemos esquecer que nós somos criaturas de Deus. E sendo criaturas de Deus, nós deveríamos depender mais de nosso Criador, estabelecendo uma união e comunhão mais profunda daquele que é autor de nossas vidas. Na primeira leitura de hoje, na carta aos Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 ao 10, fala da transformação que Deus realiza na vida do ser humano por meio de Cristo. E ela mostra a transição da morte espiritual para a vida espiritual, a graça salvadora de Deus e o propósito cristão em Cristo. O propósito do cristão não é em si mesmo. Nós não podemos e nem devemos nos gabar de nossas virtudes. Tudo que é regenerado em nós é a partir de Cristo. E o versículo 1 começa exatamente nessa questão de uma morte espiritual. E vós estáveis mortos por vossas faltas e pecados, nós quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora está em ação nos filhos da desobediência. Ou seja, existia uma ruptura dessa união com Deus, mas em Cristo isso é resgatado. E vejamos também, tudo que nós devemos fazer em nossas vidas é pela graça salvadora de Cristo, Ele que conquista tudo por nós. E nós deveríamos ser mais humildes em nossa forma de caminhar. Vejamos bem, por qual razão? Sendo criaturas, nós temos vida neste mundo. Tudo que nós devemos fazer deveria ter como finalidade fazer o bem. E deveríamos também ter uma mentalidade que tudo que nós fazemos jamais vai ser o suficiente para pagar a Deus. Aquilo que, em tese, vou colocar aqui entre aspas, nós devemos a Deus, jamais vai ser pago. E Deus não quer que seja pago. Deus não estabelece
essa relação de que nós devemos fazer as coisas pagando a Deus ou uma troca de favores. Simplesmente temos que nos arrepender, transformar, mudar de vida e buscarmos ser melhores. E não se trata num efeito de recompensa. Se estávamos mortos e mostra a nossa incapacidade do ser humano de salvar por si só, agora estamos em Cristo. Ou seja, nós temos um propósito de vida. A vida não é voltada para si mesmo, é uma vida que se coloca a favor do próximo, se coloca a favor de algo maior do que a própria vida. Deveríamos refletir mais sobre o sentido daquilo que estamos fazendo da nossa caminhada. E no Evangelho de hoje, em Lucas 12, dos versículos 13 ao 21, temos a parábola do rico insensato. Alguém do meio da multidão disse a ele: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? Então vejamos bem, alguém faz uma pergunta para Jesus de um assunto que provavelmente não tem nada a ver com Jesus, mas tendo em vista que Jesus já era reconhecido pela sua sabedoria, pela sua presença e pelos seus milagres, eles levam esse assunto a Jesus. E no versículo 15, e disse-lhes: Vede, guardai-vos de toda e qualquer ganância, porque a vida de alguém não consiste na abundância dos bens que ele possui. E contou-lhes exatamente a parábola da terra de um homem rico que produziu muito. Então vejamos. Jesus responde a um pedido aparentemente simples de um homem que queria que seu irmão dividisse a herança. No entanto, Jesus aproveita a oportunidade para tratar de um tema mais profundo: a ganância e o perigo de viver apenas para acumular bens. E quais bens? Os bens materiais. Então temos uma advertência contra a ganância. E vejamos bem, a ambição é diferente da ganância. A ambição é um estado de vontade ao qual nós buscamos e alcançamos os objetivos de nossas vidas. Isso faz parte da nossa caminhada enquanto criaturas. Nós alcançarmos os nossos objetivos, nós trabalharmos, conquistar aquilo que nós almejamos. Agora, a ganância extrapola tudo isso. A ganância vai então distorcer o que é a nossa essência. O próprio termo ganância, aqui em grego, pleonixia, se refere a um desejo insaciável de possuir mais, um apetite egoísta por riquezas que não se satisfaz. E nessa passagem, Lucas é extremamente relevante para o mundo moderno, onde o materialismo e o consumismo frequentemente dominam nossas vidas. A ilusão do acúmulo contrapõe exatamente com o valor da vida espiritual. Há pessoas riquíssimas naquilo que diz respeito aos bens materiais, mas podem ser indigentes naquilo que é da realidade espiritual e até mesmo do trato humano. E nós somos constantemente convidados a refletir sobre a eternidade e nos faz pensar em como estamos nos preparando para o encontro final com Deus. E a todo momento nós nos encontramos com Deus. Nós não sabemos a hora, não sabemos o dia, não sabemos quando. Então, todo momento é momento de encontro, é momento de graça para que possamos verdadeiramente aprofundar o nosso relacionamento com Deus e não perdermos tempo. A vida não é medida pela quantidade de posses, mas pela qualidade de nosso relacionamento com Deus e com os outros. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.